Meus amigos, momento de crítica. E dessa vez, Arteta, você é o alvo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pelocos. Deixem um like, se você ainda não está inscrito, por favor se inscreva no canal e ajude a gente a crescer. Antes de tudo, é importante dizer que é inegável a contribuição de Arteta para o crescimento desse time do Arsenal, né? As escolhas que ele teve de trazer Zinchenko, Gabriel Jesus, colocaram o time no outro patamar, um time que antes brigava e muitas vezes ficava longe, né, de uma classificação para a competição europeia, hoje está fortemente brigando pelo título e é assim desde a última temporada. A contribuição de Arteta é inegável, o time tem crescido ano a ano, porém isso não isenta o treinador de críticas importantes. E é exatamente isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Se a gente fosse apontar as vulnerabilidades do time na temporada passada, eu acho que fica claro que a posição de Rice era uma posição crítica, né? Não à toa o time investiu tanto para trazer um jogador desse calibre. A partir daí, eu acredito que as vulnerabilidades do Arsenal eram mais em termos de elenco, de ter opções no banco de reservas, do que de um titular absoluto que o time necessitava para uma posição específica, né? Você pode argumentar, Gabriel Jesus, seria ele um goleador? O time ainda especula a contratação de Tony ou de um 9 semelhante para aquela posição, mas eu acho que Gabriel Jesus contribui muito, principalmente nesse esquema de Arteta, em que o 9 volta para contribuir com a criação de jogadas e é muito mais do que um mero goleador. Nesse contexto, de forma alguma eu imaginava que a posição de goleiro, né, de número 1, era uma prioridade do Arsenal. E foi surpreendente para muitos quando o Arsenal trouxe David Raya como opção para a posição. Eu acho que muitos concordavam que o time precisava de um melhor número 2, né? De um melhor goleiro reserva. Agora, imaginar que o time iria atrás de um goleiro para disputar a posição com o Ramsdale, para disputar o número 1, para mim foi algo inacreditável. Para vocês que ainda não conhecem o nosso Instagram, a gente trouxe um pequeno texto na época que o Arsenal trouxe David Raya para poder contextualizar essa vinda dele para o time, né? No caso de Raya, ele já estava no seu ano final de contrato, né? Esse ano, se ele tivesse ficado no Brentford, seria seu último. E a ideia foi que, para que ele não saísse de graça, houve uma extensão de contrato por mais um ano para que ele viesse por empréstimo para o Arsenal, com um preço estipulado. E aí, caso o Arsenal decida exercer essa opção de compra, ele fica aqui em definitivo. Caso contrário, ele volta ao Brentford e o Brentford ainda vai ter mais um ano para poder negociar o jogador e evitar que ele saia de graça. Já era muito claro naquela época que Ryan não queria renovar o contrato com o Brentford e sairia livre no final dessa temporada, né? Se lá ele tivesse ficado. Como ele resolveu vir, eles estenderam por mais um ano e aí ele tem a oportunidade de ser adquirido em definitivo pelo Arsenal ou de voltar para o Brentford e ser negociado para outro time. Nesse contexto, eu imaginei que ele seria um jogador que viria para ser o número 2, para ser um jogador para deixar a torcida tranquila caso houvesse algo com o Ramsdale e ele não pudesse jogar. Principalmente considerando que depois de muito tempo o Arsenal estava disputando Liga dos Campeões também, ia passar a ter jogos de meio de semana constantemente, jogos importantes, e o time precisaria, talvez, de um goleiro mais experiente para poder revezar com o Ramsdale, né? Não só a Liga dos Campeões, mas as Copas também. O que eu não imaginava de jeito nenhum é que Arteta, sem justificativa nenhuma, colocasse Raya rapidamente como a primeira opção, como titular, e deixasse Ramsdale no banco de reservas depois de tudo que ele fez pelo time nas últimas temporadas. Se você considerar os principais goleiros do mundo ou da Premier League, você poderia listar aí Alisson como número 1, Ederson como número 2. Sempre há uma disputa muito grande entre os dois, a disputa é evidente. Mas, de maneira geral, você poderia argumentar que o terceiro poderia ser Nick Pope. Pickford é um grande goleiro, mas eu acho que Ramsdale estava sempre entre os principais goleiros da Premier League. Ele mostrou o suficiente para estar entre um dos Big Six, né? Entre os times mais fortes da Premier League. Teve defesas extraordinárias, conseguiu em jogos importantes garantir vitórias para o Arsenal na temporada passada. Claro que o goleiro de vez em quando falha, acontece isso com os melhores deles, inclusive Alisson já falhou algumas vezes, mas Ramsdale tinha um saldo muito mais positivo do que negativo, né? Tinha muito mais defesas difíceis, algumas quase impossíveis,
do que falhas em momentos determinantes. Tudo bem que no finalzinho da temporada passada, talvez ele tenha deixado a desejar em alguns jogos, mas eu acho que pelo cansaço acumulado e pelo momento de decisão, era um momento de aprendizado para todos os jogadores, inclusive para Ramsdale, né? Era uma situação diferente, que muitos daqueles jogadores jovens não estavam acostumados com essa briga pelo título, ao contrário dos jogadores do City. E aí seria mais uma oportunidade nessa temporada para ele usar aquela experiência da temporada anterior como um boost para essa temporada atual. Mas sem muita justificativa, Arteta resolveu trazer Raya aparentemente para disputar a posição, mas virou o número 1 e Ramsdale foi para o banco. Imagine, o futuro daquele cara que parecia ser brilhante, inclusive pensando em Euros, né? Porque o Ramsdale sempre foi um jogador presente nas convocações da Inglaterra, né? Em alguns momentos em que Pickford estava em baixa, inclusive o Ramsdale foi cogitado para ser o titular da seleção inglesa. Ele está sempre ali brigando por posição com o próprio Pope e com o Pickford, né? Já teve uma época que Dean Henderson, que era do Manchester, também estava aí nessa briga por convocação. Mas enfim, era um jogador importante tanto para a Inglaterra quanto para o Arsenal. Nas vésperas da Euro, esse cara passa a ser reserva, jogando basicamente jogos de Copa ou quando Raya não está disponível. Por exemplo, quando o Arsenal teve que enfrentar o Brentford, e aí por questão contratual Raya não pôde jogar e Ramsdale jogou. Mas de uma maneira geral, ele tem jogado jogos pouco importantes. Inclusive jogou essa última partida da Liga dos Campeões e foi muito bem. Teve defesas importantes no empate de Arsenal com o PSV na última rodada, em que o Arsenal já tinha garantido a classificação e termina em primeiro do grupo. Essa situação de goleiros é uma coisa bem particular, porque nenhum goleiro gosta de se sentir inseguro na posição. E quando Arteta trouxe Raya e disse que não havia número 1 definido, isso traz uma insegurança para os dois goleiros. E isso pode acabar justificando boa parte dos erros que ambos acabam cometendo quando são titulares da meta do Arsenal. Quando você passa aquela sensação de que a qualquer erro, a qualquer falha é importante, ou determinante para o resultado do jogo, esse goleiro pode ir para o banco de reservas, isso acaba afetando psicologicamente o desempenho dos jogadores. E para goleiro isso é fundamental, né? Ter a confiança do treinador é fundamental para que o goleiro faça um bom trabalho. Essa é uma questão. Nesse momento, a sensação que passa com as falhas sucessivas que ambos têm cometido nessa temporada, de que eles estão inseguros quando tem oportunidade. Quando o Arsenal ganhou de 4-3 com aquele gol no finalzinho de Rice contra o Luton Town fora de casa, Raya teve duas falhas cruciais, né? Pelo menos poderia ter pegado aquele chute de Barkley, né? Bela jogada, chutou, mas passou meio por debaixo dele e ele não teve reação. Talvez aí seja uma questão mais técnica do que psicológica, mas aquela saída de gol em que ele acabou deixando o gol vazio para o jogador do Luton marcar, foi uma falha importante, né? E tudo isso pode estar passando pela cabeça do goleiro quando ele pensa, nossa, eu posso falhar aqui e acabar voltando para o banco, e isso pode acabar contribuindo para que ele falhe mais vezes. Ramsdale, quando teve, né, oportunidade, como por exemplo contra o Brentford, também não foi bem. Toda vez que tentava sair com a bola nos pés tinha dificuldade, e é outra questão, né? Arteta, com esse estilo de jogo em que os goleiros têm que sair jogando, e que a justificativa de trazer Raya é que ele tinha melhor qualidade com a saída de bola, é um tipo de jogo muito arriscado e que o goleiro tem que estar muito confiante para poder exercer, né? E até o momento nenhum dos dois tem mostrado tanta qualidade assim com a saída de bola com os pés, né? Inclusive tem mostrado muita insegurança, e isso é um grande problema. E um outro ponto importante nessa discussão é que toda vez que foi às entrevistas, Arteta reforçou que não tinha número 1, não tinha goleiro titular. Qualquer um dos dois goleiros poderia assumir a posição dependendo do seu desempenho. Inclusive, ele chegou a fazer um comentário que repercutiu muito negativamente, que goleiro para ele era como qualquer outra posição, tinha que saber jogar com os pés e que poderia ser substituído durante o jogo. E obviamente que isso não se concretizou, porque a gente já teve jogos horríveis de Raya e jogos ruins também de Ramsdale, e que ele jamais pensou na possibilidade de substituir o goleiro. Já teve oportunidades para isso, né? E obviamente seria um absurdo, né? Mas todo esse contexto mostra também que o que ele fala na entrevista não tem se confirmado dentro de campo. Não só em relação a substituir goleiros, mas também sobre essa questão de não ter número 1, porque está muito claro que ele prefere muito mais Raya
do que Ramsdale. Então esse discurso de que não existe número 1, não existe preferência é balela, e eu acho que pega muito mal, porque vai perdendo a confiança dos jogadores, né? Um treinador que fala uma coisa e não cumpre. A não ser que nos bastidores ele tenha um outro discurso, né? Mas não justificaria estar falando isso para a mídia de qualquer forma. E obviamente, né, que como a gente está muito próximo de uma competição importante como a Euros, é muito claro que Ramsdale quer jogar. Para um goleiro é fundamental que esteja sempre jogando, porque senão ele não tem nenhuma chance de ser convocado. Para mim é muito claro, né? Arteta de alguma forma se convenceu na temporada passada que Ramsdale não era goleiro bom o suficiente para estar nas metas do Arsenal, pelo menos para as ambições dele, o que eu acho injusto pela temporada que Ramsdale teve, um saldo muito mais positivo do que negativo. Decidiu trazer Raya, provavelmente vai efetivar a compra e está forçando Ramsdale, que era um dos ídolos do clube, para fora do time. E aí, o que é que vocês acham? Coloque as suas opiniões aí que eu quero ler. Valeu, galera. Deixa esse like maroto, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!